Então é isso. O Palmeiras jogando fora de casa na Colômbia, mas na casa de um palmeirense ali em campo, não é? O Richard Rios. Ele falou lá pro pessoal do Palmeiras e a gente mostra aqui no Sport Center. Olha só. Feliz de estar aqui no meu país de volta. Como você falou, minha primeira partida como profissional de futebol aqui. Feliz porque minha família vem aqui para me assistir. Desde que a gente ficou sabendo que o Pereira estava aí quase para classificar, eu estava feliz também, torcendo para o Pereira classificar, para encontrar eles aqui na Colômbia. Não, o time vem fazendo sua história, sua trajetória. A gente vai respeitar igual, respeitar todos os times. Mas a gente vem aqui para fazer o nosso trabalho e levar essa vitória aí para a nossa torcida e pro Allianz. O Richard tá em casa, mas de fato o Palmeiras não. Então é a primeira vez do Palmeiras do Abel Ferreira, tá? Palmeiras do Abel, na era Abel, jogando na Colômbia. Então, olha só, contra brasileiros o aproveitamento de quase 53%, contra equatorianos 100%. Bom aproveitamento também contra paraguaios, contra argentinos, aí metade, ó. Contra bolivianos, chilenos, peruanos e venezuelanos. Aí o aproveitamento também é excelente contra os 3 últimos ali na tela. Não enfrentou também o Uruguai, já jogou no Uruguai, a final da Libertadores, mas não enfrentou equipes uruguaias. Bom, o que o Palmeiras pode esperar desse time do Deportivo Pereira, desse seu primeiro confronto colombiano, Natália? Um time organizado, um time aguerrido e que já surpreendeu nessa Libertadores. Não dá para simplesmente achar que já tá ganho e vai golear. Não, tem que ter muito respeito, porque é um time muito bem treinado pelo Restrepo, é um time muito bem organizado e quando pode machucar, vai lá e machuca, como fez com o Independente Del Valle, que era um time considerado favoritaço no confronto e a gente viu o que aconteceu. Ontem no F360 eu vi o Prates alertando que é bom o Palmeiras ter cuidado, Prates. Bruno, me parece que o jogo no papel é mais fácil do que ele deve ser na prática, né? Eu falo muito em cima disso, porque o Deportivo Pereira conseguiu piorar equipes melhores que ele. Tá. Foi assim com o Boca Juniors na fase de grupos, foi assim com o Del Valle nas oitavas de final. É verdade que muitos times dominaram ou concluíram muito ao gol do Pereira e por não conseguir fazer um gol cedo, começam a se enervar também, que também está no pacote do jogo. Pode acontecer isso com o Palmeiras hoje em Pereira. O Palmeiras tem um time muito melhor, jogadores muito mais capacitados, um trabalho espetacular da Abel Ferreira. Mas vai enfrentar um time que, mal comparando, tem uma história que lembra um pouco o Once Caldas 2004. O Once Caldas é um rival do Deportivo Pereira, inclusive, né? Mas lembra em relação ao time saber que tem limitação, jogar dentro das limitações que tem, defender-se com organização, com muita gente perto da área e jogar muitas vezes com lançamento para o centroavante brigar pela bola, uma saída rápida com os 2 alas que são rápidos, tanto pela esquerda como o ala pela direita também. Então é um jogo que tende a ser para o Palmeiras ficar com a bola e conseguir espaço, procurar espaço. E o Palmeiras geralmente consegue espaços assim. E tem uma bola parada, que o Pereira é boa, mas não é igual a do Palmeiras. A bola parada do Palmeiras é a melhor da América do Sul. De escanteio, de falta lateral, mas o jogo tende a ser complicado pela competitividade do Pereira mesmo. Um time que marca bem, tem consciência que tem limitações e geralmente complica para quem enfrentou na Libertadores. O Fernando Campos, ele comentou os 2 jogos do Deportivo Pereira contra o Independente Del Valle e ele estava contando para mim que é um time muito físico, que joga de maneira física. E aí eu lembrei de um confronto que o Palmeiras teve dificuldade na final do Paulista contra o Água Santa. Sim. Era assim, não era, Prata? Era um time muito físico, de muita marcação, de muito duelo individual, né? Até o Carpini, o técnico do Água Santa à época, falou isso. O que pesa muito a favor do Palmeiras aí, Bruno, que pesou na final do Paulista, mal comparando, a parte técnica. Os jogadores do Palmeiras são jogadores melhores que os jogadores do Deportivo Pereira. Mas eu concordo com o Dodô em relação à parte física. Um time que tem 3 zagueiros muito bons na bola alta, 2 volantes que marcam muito perto da área, jogadores que realmente, se você tentar um jogo mais de contato de choque, leva a desvantagem, no caso do Palmeiras contra o Pereira, mas o Palmeiras tem, tecnicamente, um time bem superior ao do Deportivo Pereira. E de choque não tem tantos, né? Talvez o Zé Rafael ali como volante, apesar de não ser grande, né? Mas é um cara que acho que se adapta bem a esse Gustavo tipo Gomes de jogo. E o Zé Rafael para esse combate direto. Que tem mais essa característica de, às vezes, tirar a parte técnica e entrar com a parte mais física para combater o jogador adversário. Mas é isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai analisar essa diferença técnica, porque muitas vezes a vontade do time adversário faz valer. Isso, inclusive, talvez possa mexer na ideia do Abel, caso ele não conte com o Dudu, porque aí ele normalmente tem 2 opções, ou o John ou o Breno Lopes. E nesse sentido, o Breno é um cara mais forte fisicamente. Não dá para descartar. Talvez o Abel avalie isso. Não dá para descartar. Pode ser. E o Abel, ele gosta do Breno Lopes, né? Muito por esse jogo que faz o Breno Lopes, que não é nenhum primor técnico com a bola,
mas de acompanhar, de correr, de tirar o espaço, de ajudar o lateral que atua perto dele, pode ser uma opção, porque muito pela parte física. Um jogador que tem boa resistência, talvez ele tenha vantagem contra o John se o Dudu não puder jogar. E aí no meio de campo a dúvida entre o Richard Rios, que a gente viu, e o Gabriel Menino, que também ainda não está confirmado, Natália. Se tivesse que escolher, eu iria de Menino. Olhando para essa ideia de jogo mais pesado, acho que o Menino pode render mais nessa entrega de área a área do que o Richard Rios. A gente sabe que o Richard Rios é bom caindo pelo lado direito e ajudando muito mais ofensivamente. Mas toma muito cartão quando precisa recompor e tirar a bola do time adversário, aí pode ser um problema. E aí como o Palmeiras também vai equilibrar esse elenco, porque no domingo tem um jogo com o Vasco da Gama, não é, Prato? É isso, né? A gente tem visto... Aí entra uma situação, Bruno. O Gabriel Ferreira trabalha muito bem com o grupo que ele tem. A gente pode discutir que, olha, as opções de banco nem sempre são iguais às opções que jogam. Há algumas lacunas no elenco em algumas posições, né? Mas, de maneira geral, Abel Ferreira me parece que gosta de trabalhar com um elenco, às vezes, mais enxuto, mais reduzido, para todo mundo quase se sentir importante. Né? Talvez se tivesse jogadores mais experientes no banco de reservas, o Naves jogaria menos, né? o John jogaria menos, o Luiz Guilherme, que se machucou, jogaria menos. Então, tem esse lado também. Eu acho que o Abel pesa muito isso. Se você trouxer, você me dá um jogador que comigo vai jogar pouco e talvez seja mais experiente, talvez esteja em outro momento da carreira, eu prefiro trabalhar com esses mais novos talvez que eu tenho aqui. Talvez questione algumas coisas internamente ali no elenco, Pode ser. E a gente viu que esses jogadores ele até tinha no elenco e o Palmeiras não se preocupou em não tê-los mais, né? O Luiz Adriano, o próprio Felipe Melo. É isso, né? Mal comparando, Bruno, até no final de semana, o Mário Marra acompanhou o jogo do City contra o Newcastle pela Premier League e eles estão exemplo do banco de reservas do City, do Guardiola. O Mário Marra falou que no banco do City contra o Newcastle, que é um jogo grande da Premier League, havia ali 2 ou 3 jogadores com um pouco mais de 30 anos. Os outros todos do banco, 18 anos, 19 anos, 20 anos, que o Guardiola prefere muitas vezes utilizar esses jogadores do que às vezes tem um jogador mais experiente no banco que vai jogar pouco e não vai ser uma grande opção para você utilizar. Hoje, então, o Palmeiras está às 9h30 da noite, a partir das 9h15, mas antes tem pré-jogo, depois do jogo tem o Linha de Passe. Tudo na ESPN e no Star Plus.